palavra do Senhor diz: dele é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A palavra do Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. João, capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando se diz que era Deus o Verbo, não se diz que ele deixou de ser, mas sim era quem estava no princípio, a saber, o Verbo, a palavra. E ele continua: todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, pelo Verbo, e para ele. E sem ele, ou seja, sem o Verbo, sem aquele que diz haja e ouve, sem ele, nada do que foi feito tornou-se a existir. Essa é uma verdade irrefutável. Os que a negam, negam a própria vida. Os que a negam, negam o milagre da sua própria existência. Mas como diz a mesma palavra, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, deixando-se persuadir pelas astutas ciladas de Satanás, aquele que odeia tudo isso. Ele odeia tudo isso, toda essa natureza, essa calmaria gratuita que Deus deu aos seres humanos feitos à sua imagem e sua semelhança. Os pássaros cantando, se alimentando, sem gaiolas, sem nada, apenas livres, e o Senhor os alimenta. Propicia estratégia para que eles venham a se alimentar sem necessidade de mãos humanas. Essas árvores aqui, a maioria, não foram mãos humanas que as jogaram na terra. Elas simplesmente cresceram pela graça de Deus. Essa é uma verdade inquestionável. E a teoria evolutiva demoníaca, a mesma história demoníaca dos terreiros de Umbanda, Candomblé, Espiritismo, todo tipo de espiritualidade vã e tola, tem a mesma teoria, que as espécies estão em evolução, da mesma maneira que os espíritos estão em evolução e aparecem para eles para ensiná-los coisas superiores. A mesma história. Porém essa teoria da evolução vestiu-se agora de branco, de jaleco branco, e migrou dos templos de invocação dessas entidades para os laboratórios. E de lá saltou para as universidades, faculdades, etc., corrompendo o verdadeiro ensino do que significa ser humano, do que significa toda a criação de Deus. E não se trata de religião, amigo. Se engana você se pensar que eu estou falando de alguma religião.
Eu estou falando da própria vida de Deus. Ele é a própria vida. De Jesus Cristo, Ele é a própria vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ressurreição porque houve a necessidade da morte adentrar no seu plano eterno. E Ele, como é um Deus maravilhoso e não deixa ninguém na furada, assim, diferentemente de Satanás, que deixa os seus adeptos, né, às margens, quando eles mais precisam. Deus não. Quando nós mais precisamos dele, ele se submeteu a essa morte, da qual nós, única e exclusivamente, éramos culpados e merecedores. Ele se vestiu de Cristo, vestiu-se com o corpo de Jesus Cristo e andou por essa terra assim como nós estamos andando aqui agora, para morrer lá, para que absolutamente nada, nem nenhuma entidade ou criatura tivesse um outro atestado de vida maior do que o dele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o recado. Amém.